1 João capítulo 3, de 7 a 10. Assim diz a Sagrada Escritura: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Podem se sentar. Eu estava limpando a minha casa e a roupa fica suja. Limpa o escritório, limpa a poeira, a gente vai ficando com aquela crosta. E onde eu moro é centro da cidade de São Paulo praticamente, a poeira dos carros, ela impregna na gente. E aí chega o Josué todo sujo, papai com a mão toda engordurada, com restos de chocolate. Papai, eu nem liguei, eu estava sujo mesmo, não havia nenhum problema. Então podia me enlandecar à vontade, que não fazia diferença. Mas depois que eu terminei de limpar a casa, o meu escritório, deixei tudo em ordem, a gente quer tomar banho. E vai, toma um banho, aquele banho gostoso, perfumado, coloca a roupa limpinha. E eu desci então, mas o Josué ainda não tinha terminado as suas brincadeiras, estava todo enlameado. E ele vem com a mão toda suja na minha roupa limpa. Papai, o que eu fiz? Me desviei, porque agora a sujeira que não me incomodava quando eu estava sujo, agora eu não quero mais, eu estou limpo, ele vai me sujar outra vez. Não faz parte mais do meu desejo, da minha vontade, ficar sujo, porque eu acabei de tomar banho. Logo depois ele tomou o banho, aí ele veio e me abraçou, e aí estava tudo bem, porque ele também estava limpo. Meus irmãos, a vida cristã começa com um banho, não de água, mas através do precioso e único sangue de Jesus Cristo. Como que isso acontece? Tomando banho de sangue? Jamais, isso é apenas um símbolo. É que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso, e o dele era diferente do nosso, não porque o DNA dele fosse diferente, no sentido de não ser sangue de gente, mas era também de Deus, porque ele é perfeito homem e perfeito Deus. O seu sangue era diferente porque não tinha pecado. Jesus em tudo foi tentado, mas nunca caiu em tentação. Ele foi impecável. O seu sangue é justo. E quando derramado na cruz do Calvário, aquele precioso sangue caiu de forma injusta. A Bíblia diz que se cada um de nós morrermos, isto não é injusto, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas ele não pecou. Então a sua morte foi injusta, e por ter sido injusta, ele ganhou crédito eterno. E este crédito eterno, ele disse ao Pai: Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam aqueles que creem em mim também. E quando nós cremos em Jesus, o seu sangue é atribuído a nós, e é como se o sangue de Jesus fosse uma moeda tão forte, tão poderosa, que comprasse a nossa alma das mãos do pecado e das mãos do diabo e nos liberta. Por isso que Jesus disse em João capítulo 8, 32 e 36, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu conheço a verdade, eu sou livre. E essa libertação, ela não é apenas um ato cerimonial,
ela é uma metamorfose. Ela transforma a nossa natureza de tal maneira que é como se nós nascêssemos de novo. Somos uma nova pessoa. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é um encontro tão contundente como o Calvário, que nós não seremos a partir daí a mesma pessoa que fomos. Somos transformados, somos libertados, tomamos um banho. Estávamos sujos, imundos no pecado. Vem Jesus e nos lava. O pecado antes não nos incomodava, porque sujos estávamos, sujos continuávamos. Mas agora limpinhos, o pecado não nos agrada mais. Não temos mais a mesma vontade, porque fomos libertados e estamos perfumados com o bom perfume de Cristo. A nossa vida é uma novidade, como diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Quando fala tudo, é tudo mesmo. O verdadeiro nascido de novo, o verdadeiro nascido de Deus, é como se ele fosse uma larva antes. Quando ele tem um encontro com o Senhor, ele sai do casulo e se torna uma borboleta, e ele não tem a possibilidade de voltar a ser novamente uma larva, porque ele foi transformado. O irmão já viu uma borboleta que cansou de ser borboleta e voltou a ser larva no meio da terra? Não tem, não existe. Não dá para fazer isto, porque mudou a natureza. A Bíblia diz que quando você se converte de verdade, a sua natureza muda. Ela não fica branda, ela fica diferente. Você se torna de fato uma nova pessoa, com os seus pecados longe da sua vida. Agora você anda com Deus. Você andava na direção errada, agora você anda na direção certa. Mas infelizmente, meus irmãos, o falso evangelho propagou que fé cristã nada mais é do que uma opinião religiosa. E essa fé cristã como opinião religiosa é suficientemente boa se dita pela boca, mesmo que eu não viva com a vida. Por isso há um grande número de pessoas que não segue a Jesus. Há um grande número de pessoas que foi crente em Jesus. Um grande número de pessoas que foi criada na igreja, não está na igreja, vive debaixo do pecado, mas ainda alega dizer que é de Jesus e que se converteu a Jesus. Mas o texto da palavra de Deus diz que quem é de Jesus não vive na prática de pecado. E quem vive na prática de pecado não é e nunca foi de Jesus. É triste quando até as pessoas que ensinam, que pregam, que cantam, que tocam, vivem vida dupla. Uma é a fé propagada no púlpito, ou nos instrumentos musicais, ou com a boca a cantar, ou na escola bíblica a ensinar, e outra é a prática do dia a dia que não tem nenhuma relação com a fé que alega ter. Vivem amaziados, vivem em prostituição, vivem dependentes de drogas, vivem sem centralizar a vontade de Deus na sua vida, vivem sem gastar o dia do Senhor como o dia do Senhor, vivem sem ler as Escrituras, sem orar, e pensam que vão para o céu. Não vão! Porque o texto bíblico diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. E diz ainda, quem vive na prática de pecado não é nascido de Deus.
Então, meus irmãos, para dar o remédio certo para uma pessoa, nós precisamos primeiro saber qual é a sua doença. Senão nós vamos entuchá-lo de remédios que não vão funcionar. E o remédio para uma pessoa que está desviada do Evangelho não é uma reconciliação. Há pessoas que se desviam, sim, mas não ficam no mundo. Porque o Senhor as chama e quem se converteu e caiu não por voluntariedade. Pois diz o próprio João no capítulo 2, versos 1 e 2: Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se porém pecarmos, isto é, se escorregarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. O crente peca por armadilha. O crente peca por tentação, onde ele não vigiou, mas não vive na prática do pecado, porque quando cai, imediatamente o coração desperta dizendo: pequei contra o Senhor. Deus não dá paz, Deus não deixa sossegado, porque Ele sabe que é uma nova criatura. Ele é um filho pródigo comendo bolotas de porcos. Ele está longe da casa do Pai. Ele não vive mais a escutar as melodias dos céus. Ele não anda mais na estrada. Ele não aguenta, ele está insatisfeito. Ele quer voltar ao primeiro amor. Mas aquele que não é nascido de novo, ele não liga. Ele pode ser filho de crente, marido de crente, esposa de crente, neto de crente, fundador de igreja. Ele não está nem aí com a palavra de Deus e nem com a vida que leva, porque ele não nasceu de novo. Então, para estes, nós precisamos orar para que se convertam de fato ao Senhor Jesus Cristo e nasçam de novo e se tornem novas criaturas. Porque quem é nascido de novo não quer viver sujo. Há pessoas que estão aqui certamente de noite consultaram pornografia na sua casa. Há pessoas que estão aqui e encheram a cabeça com programas de televisão que enaltecem a carne, o diabo e o mundo, e depois no domingo vêm louvar o Senhor na sua casa. Há pessoas que falam bonito junto dos irmãos e xingam dentro de casa. Há pessoas que querem entregar o seu dízimo na casa do Senhor e roubam na sua vida particular o imposto e o que puder tirar, tira. Vivem endividadas, gastando naquilo que não é pão. Isso é viver sujo, meu irmão. E o Espírito Santo não vai trazer paz no seu coração se você é de Jesus enquanto não limpar a sua vida. Deus quer ver na nossa vida não oba-oba, mas testemunho verdadeiro de quem anda com Deus. Aquele missionário, num país gelado, passando em frente a uma loja de chocolates, viu um menino tremendo de frio, olhando para a vitrina e viu que era um menino pobre. Ele pensou: eu não vou ficar mais pobre se eu comprar um chocolate para esse menino. Menino, qual chocolate que você está a ver aqui na vitrine? Ele apontou o dedinho. Ele entrou na loja, comprou o chocolate, entregou para o menino e falou: Deus te abençoe, menino. E virou e foi embora. Aí o menino gritou: moço, moço! Ele virou: o que foi, menino? O senhor é Jesus? Será que as pessoas que veem o nosso testemunho na rua, em casa, nos negócios, no banco, nos nossos sinais de internet, podem dizer que somos de Jesus? Ou eles vão dizer: olha, ele vai à igreja, agora se é de Jesus, eu não sei. Pois eu digo aos amados irmãos, que quem é nascido de Deus e tem a divina semente em seu coração, não se satisfaz em viver emporcalhado novamente, mas quer viver uma vida reta, santa e íntegra. Quantos cantores de música popular na televisão hoje cantam
sábados nas baladas e no domingo estão de mãos erguidas nas suas supostas igrejas. Igrejas da nossa denominação, de grande envergadura, os seus músicos tocam nos infernos dos sábados. São os instrumentistas que gravam para esta gente que canta músicas a respeito de relações sexuais ilícitas. Pegam seus dedinhos, tocam para estes músicos e depois no domingo vão servir a Deus com as mãos sujas. E porque o nosso evangelho já não se propaga e não tem impacto, porque não tem vida. E vida é vivermos ao lado de Deus, é andar com Deus, é viver com o Senhor, é dar testemunho, é dizer não ao pecado e sim à vontade do Pai. Não adianta fazer cultos jovens aqui para que os jovens extravasem a sua jovialidade se não tivermos a presença do Senhor nos tornando novas criaturas. Quantos tocam e depois saem do Evangelho e não têm consciência disto? É necessário nascer de novo. É necessário conhecer a Deus. Quem tem a divina semente é diferente. Fé não é teoria, é nova natureza. Fé é transformação que começa aqui e vem para a prática. Você tem essa fé? Você de fato é salvo? Ou você vive atrelado a uma vida dupla, servindo a Deus sim, e a Satanás no resto do tempo? Servindo a Deus sim, e ao poder da sua carne no resto do tempo. Volta o seu olhar para Jesus. Volta o seu olhar para a cruz. O Senhor pode transformar a sua vida. Limpa, toma um banho de novo. Jesus, aos que foram banhados, lavou-lhes os pés. Pedro disse assim: nunca me lavarás os pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Ele disse: então me lave, me dê um banho inteiro. E Jesus disse: quem já está limpo, tem que lavar os pés. É a poeira do caminho que tirou a sua alegria da salvação, o seu empenho na sua consagração. Volta o seu olhar para Jesus e deixa Ele renovar a sua fé. Que Deus nos abençoe. Amém.